MST, há 40 anos atrás, né, a terra, a reforma agrária, nós temos como parte dessa sociedade que enfrenta todas as cadeias que nos impedem de sermos homens, mulheres, sujeitos livres e felizes, né, de enfrentarmos isso que são as correntes que impedem que as pessoas sejam efetivamente felizes, né? Então, como lutar, né, pelas verdadeiras e necessárias lutas pela emancipação dos sujeitos como um todo, né? Então, essa confrontação, que significa, de certa forma, né, assim, questionar nós mesmos na nossa prática política organizativa e também questionar a sociedade. Para nós, foi um desafio que lançamos, a organização em si também lançou, para poder ter mais conhecimento sobre a sujeita e as sujeitas trans, né? Os sujeitos trans e travestis, né? Que tem dentro da organização nos 24 estados, mais a federação. Então, assim, na conjuntura que o Brasil hoje, né, sendo o país que mais mata trans, e também para fazer um mapeamento dessas sujeitas, para elas fazerem uma formação política e daqui saírem com uma formação para os seus territórios, para levar para as demais também que ficou lá nas suas comunidades. Estamos no Ceará, realizando o primeiro encontro nacional de pessoas travestis transexuais da MST, trazendo essa diversidade de pessoas que sempre estiveram no nosso espaço e que muitas das vezes não teve voz, não teve vez nos momentos que eram necessários. Surreal estar presente com as meninas, poder ter um aprendizado de cada região do país e poder difundir isso para nossas regionais, poder levar o conhecimento a todas. Do quanto a gente fala dessa diversidade que é camponesa, que é sem terra, que produz no campo, que trabalha e vive no campo e que também precisa se debruçar a temas importantes, como o tema da travestilidade, transexualidade, né? Os sujeitos e as sujeitas travestis, transexuais, transmasculinos que vivem no campo. Esse encontro, ele é um primeiro encontro para a gente poder sentir, né, a partir dessas necessidades, o quanto a gente tem avançado, conhecer essas pessoas que estão no campo, e também saber e compreender e formular a partir disso, né? Quais são os desafios que o MST ainda tem para superar as violências e a transfobia no campo, mas também pensando a emancipação humana, as novas relações humanas que a gente tem discutido nos últimos períodos, né? O que é esse novo sujeito militante do movimento Sem Terra que a gente quer formar na transformação social. E esse sujeito também é um sujeito travesti, transexual, e a gente precisa trazer esses sujeitos, tirá-los da invisibilidade para colocá-los também nas linhas de frente dessa organização. Sou uma pessoa trans não binária, sou advogado popular, sou sem terra. Eu sou uma mulher trans e sou sem terra. Eu sou uma mulher trans, agricultora e tenho orgulho de ser sem terra. O MST debate a transexualidade e a travestilidade porque fazem parte da sociedade. Desde que se tem registros históricos, nós temos registros de pessoas trans, de pessoas travestis, e isso é importante o movimento debater, justamente pelo sonho de sociedade. A reforma agrária, ela é um objetivo do movimento, assim como uma sociedade livre de todos os estigmas e problemas sociais que nós temos. E nós não podemos sonhar essa sociedade se nós não comportarmos também essas pessoas, se nós não atendermos também a esse segmento social que hoje, infelizmente, vive marginalizado, vive sofrendo violência, sofrendo preconceito. Se a gente não pautar isso, se a gente não compreender que essas pessoas, elas constroem o movimento como todas as outras pessoas, e nós não conseguiremos a sociedade que nós sonhamos. Eu não sou uma estranha ao campo. Não sou, nem eu e nem a maioria de nós. A maioria de nós veio do campo.
veio de famílias de trabalhadores rurais, entendeu? De áreas rurais, entendeu? E dentro desse contexto do que é o latifúndio aqui, por donos de fazenda, por senhores de terra, entendeu? E que por conta desse fator do latifúndio associado à transfobia, a gente é expulsa dos nossos territórios, expulsa dos nossos lugares e vai lá para a capital se prostituir. A prostituição para nós é um trabalho, para a sociedade é só uma forma de exploração dos nossos corpos. É o que o capitalismo faz com tudo. Nós não somos nada, é só um produto que eles têm ao dispor deles por conta de colocar a gente em condições de vulnerabilidade extrema, em que a gente não tem outra opção de sobrevivência a não ser a prostituição, entendeu? E para eles mesmos, nesse projeto deles de destruir nossos corpos, de explorar a gente até a morte, colocam a gente na prostituição e não nos dão o direito de ser entendida como trabalhadora de nada. Ser uma mulher trans dentro do movimento Sem Terra é resistência. Eu persisti e insisti todos os dias para que possamos ter uma vida digna no campo. É lutar pela nossa vida a cada dia, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem, tanto na inserção do campo de trabalho, como entre outros espaços, e ser uma mulher trans e sem terra é saber que ali a gente tem um acolhimento enquanto pessoa, o gênero fica de lado, então ali a gente é gente da gente, a gente tem um espaço de inserção para poder ser quem nós somos, mostrar que a gente também pode produzir, que a gente também pode plantar, que a gente também é capaz de construir. E não o que as pessoas generalizam e dizem que a gente tem que ser rotulado para isso ou para aquilo. Ser uma travesti sem terra. Gente, quando eu entrei na organização, para mim assim, foi um desafio muito grande. Mas hoje, como eu me entendo como pessoa sem terra, para mim é gratificante. Pessoas transexuais, elas lutam simplesmente para existir, para se manterem vivas, vivos e vives. Então, essa pauta ela não é isolada da pauta da reforma agrária. A gente falar de reforma agrária popular, a gente falar de agroecologia, é a gente falar de corpos e corpas transexuais travestis que estão nesses espaços, ocupando, fazendo resistência, fazendo luta. Todo mundo sabe que desde o começo da história o país vem massacrando o corpo trans. Só de estar de frente para essa câmera já é um empoderamento fortíssimo, porque uma travesti, quando ela fala, todo mundo tem que escutar, porque o nosso corpo é resistência, o nosso corpo é poder, entendeu? O nosso corpo é força. E a gente tem que estar assim, nas militâncias, ocupando os espaços onde as pessoas falam que não é para ser ocupado, porque tem que ser ocupado sempre. Quando eu conheci o movimento, eu era uma pessoa apagada. Depois que eu conheci o movimento, eu passei a saber muito dos meus direitos, passei a saber que para ser uma mulher trans não é só prostituição. Entendi que por ser uma mulher trans, eu também posso fazer uma faculdade, eu também posso concluir cargos. Nós, pessoas trans, né, pessoas trans, travestis, transexuais, somos pessoas que temos intelecto suficiente para estar fora das margens, aonde a sociedade nos coloca. Temos capacidade suficiente para entender e conseguir desenvolver projetos que contribuem com a transformação social e também somam nas lutas que a gente tem como norte, né? Em questão de movimento, em questão de ideal político e uma melhora para uma sociedade mais igualitária e participativa na vida de todas as pessoas. Foi em termos de reconhecimento. Reconhecimento pelo quê? Foi um reconhecimento pelo fato de eu me reconhecer como mulher trans, descobrir a minha identidade, ser respeitada, acolhida, e trabalho muito também, que é o que eu gosto de fazer. Você trabalha com o quê? Eu trabalho na capinagem de roça, com hortaliças, cuido dos animais. A reforma agrária, ela é necessária para a continuidade da humanidade. Nós vivemos hoje uma humanidade que explora
o lucro do meio ambiente. Então, assim, sem medir as consequências. Eu vivo na região amazônica, uma região que tem sido dominada pelo capitalismo na sua forma no campo, que é o agronegócio, com plantação de monocultivo, utilização de veneno e agrotóxico, todos os tipos de insumos que agridem a natureza e essa exploração predatória do meio ambiente. E quando nós falamos em reforma agrária, a reforma agrária, o principal objetivo da reforma agrária é a democratização do acesso à terra para que as pessoas possam plantar. E plantar o quê? Plantar alimentos. Nós não comemos diariamente soja, nós não comemos diariamente somente milho e nós não conseguimos nos sustentar se esse for somente o nosso alimento. Então, quem planta macaxeira, quem planta banana, quem planta mandioca, quem faz farinha, é a agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela hoje é construída pela reforma agrária. Então, a reforma agrária ela é a democratização do acesso à terra para que os alimentos sejam produzidos e a sociedade como um todo possa se alimentar, tanto a sociedade do campo quanto a sociedade que vive na cidade. Então, todo ser humano ele vai necessitar de alimentos para sobreviver e esse alimento ele não pode ser fruto de monocultivo. Então, a reforma agrária ela é necessária para a preservação do meio ambiente, para a sustentabilidade, para a alimentação do povo e alimentação saudável. Tem que ser sem agressão ao meio ambiente, com preservação das águas, da terra e da floresta. Na realidade, quando nós, sujeito, a gente luta por esse processo, pelo processo da reforma agrária, mas também pelo projeto de uma nova sociedade, né? Porque o MST é isso, né? Então não tem como distinguir as travestis do MST. Tem que lutar por tal coisa, por emprego, por não. É por tudo. É pela reforma agrária, pela justiça social, pela equidade, né? Pela sobrevivência e resistência das travestis e transexuais. O Brasil, sendo esse estado de poder que, infelizmente, ainda é dono do ranking de violência e de assassinatos contra as pessoas travestis transexuais, também é aquele com maior concentração de terra, né? E essa relação de poder é aquela relação de poder que a gente diz, né? Que o poder que aprisiona a terra para criar gado, para produzir commodity, para vender para o exterior e não produzir alimentação para o povo brasileiro, é o mesmo sistema de poder capitalista, racista, misógino, patriarcal, que aprisiona corpos, que silencia corpos, que são diversos, que são corpos que não estão no padrão da heteronormatividade, que não estão no padrão da branquitude, que não estão no padrão de uma relação econômica que não seja aquela que não é da classe trabalhadora, né? E sim a classe rica. Então, a relação de poder ela é muito forte, ela é visível, né? A classe trabalhadora precisa ter essa consciência, né? De que o mesmo capital, o mesmo agronegócio que toma as terras, que oprime o povo brasileiro, que é da classe trabalhadora, que é preto, que é periférico, que é do campo, também oprime sujeitos, sujeitas que são da diversidade, que são principalmente pessoas travestis e transexuais, que são não binários, e as lésbicas não afeminadas, assim também como os gays afeminados. Eu acredito que o MST ele vem nesse mesmo contexto. Do mesmo contexto que foi o quilombo no passado pra gente, hoje é o MST, entendeu? Dá uma chance de sobrevivência, dá uma chance da pessoa lutar, entendeu? Para que a nossa comunidade sobreviva à transfobia, sobreviva ao capitalismo, essa exploração dos nossos corpos, a comercialização das nossas vidas. O MST é o sopro de vida que a gente tem hoje. De sair da marginalidade enquanto pessoas, né, daqui da América Latina e ter uma condição de vida digna no campo. Porque o campo faz isso. A luta pela terra, pela reforma agrária vai tirar a gente das ruas, vai tirar a gente da marginalidade, da prostituição e colocar a gente num espaço de autonomia, de vida digna, né? Que é isso que a terra, né? Que quem tem terra e trabalha na terra tem, né? Tem uma vida digna, entendeu? Tem
uma vida decente. Mas a sociedade tem uma parcela muito grande de não se importar com a gente, de não nos permitir nos melhorar, de não fazer isso que o movimento faz, de abrir as portas, de nos educar, de nos encaminhar para uma cultura, de nos fazer parte, de nos permitir discutir e aprender conosco mesma. É muito difícil de falar, até porque a gente nunca teve esse espaço, nunca foi possível, né? Nós, como sujeitos que estão sempre nesse enfrentamento às violências, de forma não só pela luta pela terra, mas pela nossa existência, né? Pelas nossas vidas, é muito importante que a gente possa pensar em redes de cuidado. Então, hoje a gente tem a rede de combate à violência doméstica, que abarca todos os militantes do movimento, mas principalmente mulheres e pessoas LGBTs. A gente tem essa possibilidade que veio, infelizmente, com a pandemia, mas que é desse atendimento remoto, né? Desse acolhimento que a gente pode proporcionar uma rede que consegue acolher nacionalmente os nossos militantes. E, nesse sentido, a gente trabalha com a saúde mental, mas também com oficinas, com cultura, com arte. Todo esse cuidado, ele se constitui a partir desse lugar do corpo vivo. Para a gente ter, acho que a consciência da importância do nosso projeto popular para o Brasil, do nosso programa agrário, é entender que nesse programa, nesse projeto que a gente propõe para a sociedade, esse projeto ele só se efetiva se a gente combater todas as formas de violência e se a gente entender e visibilizar toda a diversidade humana que existe no campo, que existe na cidade. Mas principalmente a gente debater e combater qualquer tipo de violência que exista dentro dos nossos territórios. Quero dizer para a sociedade que a gente precisa unir, não importa, né, a religião, cor, a gente tem que respeitar. Só o amor vai poder vencer o ódio e o preconceito no Brasil e no mundo. Amor, 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 é uma palavra pra quem sabe dar valor. Amor, amor.